Hey jovens, tudo bem com vocês? Ei galera, vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, não que os nossos vídeos sejam normais, mas estamos num momento muito delicado que todos nós sabemos. Mas Petróleo. no que se refere à palavra, nós estamos com envolvimentos no que se refere à palavra. Para, é sério agora, para. Bom, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente que o dos outros, não que os outros sejam normais. Bom, como vocês devem ter percebido, eu e a Vanessa, nós também somos estudantes de escola pública. E aqui no Paraná as coisas estão meio complicadas e não é de hoje que a gente está um pouco descontente com o nosso governo. Então, a partir disso, nós saímos nas ruas para manifestar, para a gente reivindicar os nossos direitos. Nós estamos com superlotação na sala de aula, foi demitido milhares de professores, os colégios estão sem condições de receber os alunos porque estão sem materiais de limpeza, estão sem verba para comprar merenda, não está sendo passado verba nenhuma para o colégio. A partir dessas e vários outros motivos, nós saímos na rua para manifestar. Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente foi atrás porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Então, fomos para a rua para lutar e a gente entrevistou 2 professores que entendem bastante do assunto e que vai estar participando do nosso vídeo. Então, solta aí. Sou Osvaldo, professor de Sociologia do Colégio Unidade Polo de Campo Mourão, também representante da APP Sindicato como diretor educacional. E vamos falar aqui, contribuir com os alunos para algumas informações sobre os acontecimentos, a questão da nossa paralisação. O ambiente é tenso, principalmente após a ocupação da Assembleia Legislativa. Estamos acompanhando toda a movimentação. Não há ainda nenhuma atitude que nós, digamos assim, programada. Nós estamos acompanhando os acontecimentos e aguardando uma conversa, uma solução por parte do governo do estado. E um momento de intranquilidade. Alguns esclarecimentos, a gente tem que dizer também que o movimento não é só por uma questão salarial. O início do ano, muito tumultuado, no sentido de que o efetivo das escolas foi diminuído, a redução do número de funcionários, redistribuição de aulas, então não havia condições para que a gente iniciasse o ano no dia 9, por conta de não ter condições para o início das aulas. Devido à demissão de funcionários, falta de pagamentos, aumento do número de alunos por sala de aula, enfim, uma situação que a única forma encontrada para ter a atenção que a educação merece nesse momento foi a paralisação. Você, como professor, como se sente sendo tratado dessa forma pelo governo? E ainda ter que trabalhar com uma superlotação de alunos nas salas e com várias outras péssimas condições de trabalho? Esse movimento ele está para além só da questão da educação, visto que outros setores do funcionalismo público também está sendo prejudicado. Então, as universidades estão conosco nos movimentos, estão realizando suas assembleias. Os centros de socioeducação do Paraná, setor de saúde do Paraná. Então, existe um descontentamento do funcionalismo público. As medidas que foram enviadas para a Assembleia Legislativa atingem mais fortemente a educação, mas também atinge o restante do funcionalismo público. Em relação à Previdência, por exemplo, o projeto que está lá, ele acaba com o Paraná Previdência e nós não temos nenhuma segurança de como que vai ficar a administração desses recursos, que é a garantia para os professores que já se aposentaram e aqueles que estão para se aposentar. Agora, a condição da sala de aula. A situação está tomando outras proporções que vai além. Isso nós vamos discutir sim. A pauta é para retomarmos o porte de escolas do final de 2014.
Ou seja, ter quantidade de alunos, de profissionais suficiente para o início das aulas. Ter uma quantidade adequada de alunos por sala de aula. Na medida que isso tudo foi desestruturado, né, junção de turmas, falta de professores, falta de funcionários, não houve outra possibilidade, não houve possibilidade do início das aulas e não houve outra alternativa a não ser a gente decretar a greve. Então tudo isso está em negociação, lembrando que até o momento, né, o governo não dialogou com a direção estadual da APP Sindicato. Nós estamos no aguardo, né, de uma reunião para a solução desses problemas. Enquanto esses projetos não forem retirados da Assembleia Legislativa, o movimento continuará em greve. Não adianta medidas paliativas. O que nós queremos é a retirada, né, das duas mensagens que foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa, porque as duas ferem o funcionalismo público, em especial a educação do Estado do Paraná. Agora é encerramento. E vocês ficam conversando aí e atrapalhando o professor. Não, é que eu não consigo ficar parado. Vai, qualquer outro. Professor, qual o seu recado para deixar para a nossa comunidade? A participação da comunidade é importantíssima, principalmente na questão de compreender o movimento, que não é um movimento somente por questões salariais, mas sim um movimento muito mais amplo que se refere à educação dos seus filhos, à educação pública do Estado do Paraná. Então acompanhe, né, o noticiário de uma forma bastante crítica, né, e procurem também informações diversificadas, né, porque muitas vezes alguns meios de comunicação, né, principalmente os mais tradicionais, tendem a passar uma informação apenas enfatizando o lado do governo, né, sem ter, por exemplo, a versão, né, dos professores ou até mesmo os reais fatos, né, o que realmente está acontecendo, né, por que esse movimento está tomando essas proporções. Então, informação, né, receber a comunidade escolar, né, receber as informações da própria, consultar também as informações vindas dos sindicatos organizados, né, para fazer um contraponto e aí se informar as opiniões em relação ao movimento dos trabalhadores. Isso, agora eu quero tirar uma foto de vocês. Eu sou o professor Aníbal, sou formado em filosofia e estou na direção da APP Sindicato. A gente vai falar um pouco aqui sobre esse cenário, por que é que as aulas, né, no início do ano letivo de 2015 não iniciaram nas escolas estaduais do Estado do Paraná. A gente sabe que não é só o ensino básico que não iniciou, mas também várias outras entidades, né, de ensino superior, faculdades também não iniciaram. Então o raciocínio é bem simples, né, dizer assim, o cenário nós chegamos ao final do ano de 2014, em função da atual gestão, né, que era ainda o gestor estadual, que levou a escola à situação que hoje chamamos de caos, né, do transtorno todo. O resumo nós finalizamos o ano uma escola sem funcionário suficiente para fazer merenda, sem funcionário suficiente para dar conta da limpeza da escola. Nós temos uma escola em que aquele dinheiro, né, que vem para fazer a manutenção mensal dela, chamado de fundo rotativo, ele já estava atrasado em 3 meses. Nós temos então uma defasagem muito grande de professores, que até então era suprida pelos professores temporários, os agente 1, agente 2, que são os funcionários também que ajudavam aí. Então, nesse final de ano passado, esses professores temporários são dispensados e nós temos então um governo que adota uma porção de medidas que vem afetar a escola. Então o cenário de um Estado endividado e que o governo toma medidas de cortar dinheiro da educação pública, e não necessariamente só da educação pública, mas tudo que é público do Estado, todo prestador de serviço estadual está sendo afetado
qual que nós chamamos dos 2 primeiros pacotaços que o governador impõe ao cidadão paranaense no final do ano, e mais especialmente esse que ele está impondo a nós agora, nesse final de mês de janeiro, início de fevereiro, que é o terceiro, em que ali está contido, né, o fim da carreira do professor, da professora, do funcionário, da funcionária, além de todo o desmonte pedagógico e a precariedade com a qual ele levou a escola. Você, como professor, como se sente sendo tratado dessa maneira pelo governador? E além do mais, ter que trabalhar com péssimas condições de trabalho e superlotações de alunos na sala de aula? Olha, a gente se sente com bastante tristeza, porque esse momento não é, vamos dizer assim, não é o início de aula ou de ano letivo que a gente queria para o estado do Paraná. Nós, de momento algum, pretendemos, né, ficamos achando que a greve teria que ser feita por uma razão sem justificativa. Essa greve, né, que vem e que faz com que vários estudantes do estado do Paraná inteiro não iniciem seu ano letivo, digo e repito, né, que é o estado inteiro, é em função desse desmonte. Para a gente, com essas medidas que o governo tem imposto para a gente, desde os cortes de investimento, fora os atrasos. Além disso, ele faz um aumento enorme aí de estudantes por sala de aula. Para a gente é muito difícil trabalhar. Então, o que eu quero destacar aqui é que o governo, na pessoa de seu secretário de Educação, tem o entendimento de que quanto mais estudantes em sala de aula é sinônimo de qualidade, e a gente que conhece a escola, tradicionalmente se diz, né, aqueles que conhecem o chão da escola, sabe que isso não é verdade, isso é uma mentira. Então acho que eu posso fazer a pergunta a qualquer pai, qualquer mãe, que se tivesse a oportunidade de acompanhar, de conversar com seu filho, como é a condição dele em uma sala tumultuada. E a gente precisa entender também que o professor, ele geralmente trabalha 40 horas. Então essas 40 horas significa que ele teria lá uma quantidade X de turmas. Agora imagine, vamos jogar por baixo aqui, que um professor tenha 15 turmas, e se tiver 50 alunos por turma, qual seria o montante de aluno que ele teria que dar conta, né? Preparar a aula, aplicar os trabalhos, corrigir trabalhos, né? Qual é o tempo que ele tem então para fazer a correção desses trabalhos, se preparar, se qualificar. Então isso já dá para a gente imaginar o quão trabalhoso é e a dificuldade que nós temos de se desenvolver nossos trabalhos dentro da escola conforme ela está posta. Professor, qual o seu recado para deixar para a nossa comunidade? O que nós queremos dizer à comunidade é que nos ajudem nesse momento. É de grande importância que os pais, as mães, né, de estudantes, mesmo aqueles que ainda não têm filhos em escola, nos ajudem nesse momento. Nós vivemos um momento de forte resistência às políticas do governo, né? Mais especialmente esses pacotes cujas medidas não dizem somente a nós, no respeito a elas, né? Mas ela aplica uma pena bastante pesada a todo cidadão paranaense. Então nós pedimos que os ajudem, que discutam, que contribuam lá na sua escola, na medida do possível, colaborando com os professores, compartilhando lá nas redes sociais informações que realmente nos ajudem a desmentir todo esse desmonte que acontece no estado do Paraná. Então, para além disso, entender que nas cidades, como os professores estão em greve, eles todos têm atividades permanentes, de ir à comunidade, ir à imprensa. Então, nesse sentido, nós pedimos para os pais, para as mães, para a comunidade em geral, que ajudem a gente a publicizar essa situação e que nos ajude principalmente a pedir que o governador retire aquele projeto de lei que vem aí acabar com a carreira do professor, que vem penalizar a escola. Então, que cobrem principalmente nos seus deputados também. Nós sabemos que os projetos de lei são votados, são aprovados lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e que inclusive está ocupada por nós, professores e professoras, porque eles iriam passar esse terceiro pacotaço, consequentemente o fim da carreira dos professores, o fim da escola, e mais ainda, quero deixar claro aqui, que esse projeto do governo ataca principalmente a Previdência do Estado, a Paraná Previdência. E diferentemente do que se convenciona, do que se fala por aí, a Previdência não tem só a dizer a nós professores e funcionários. Ela é a Previdência que está incluído todo o funcionalismo público do Estado do Paraná.
Então, em função disso, peço ajuda, que ajuda a esclarecer que esse projeto de maldade do governador, esse pacote de crueldade, afeta a todo mundo, né? Então, nós, do funcionalismo público como um todo, o pessoal do ensino superior, agentes penitenciários, pessoal, né, do SAS e todos os outros segmentos aqui que eu poderia nomear, já estão paralisados, também estão em greve, não somos só nós. Então é o momento da gente pedir apoio, apelar para esses nossos parlamentares que não façam isso, que não votem nesse projeto, que peça a sua retirada imediata. Diego, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo e qual a importância da participação dos estudantes na greve? Para responder já? Cara, pode ir. Quando quiser, velho. É estudantada do Paraná, eu sou o Diego, sou estudante de colégio público e quero compartilhar com vocês um momento que a educação do Paraná tem vivido. É um momento de luto, é um momento de tristeza que todos os estudantes e educadores da rede de ensino público do Paraná está passando. É um momento de luto porque o governador que não cumpre com as suas palavras está querendo jogar na Assembleia um pacotaço de maldades com os educadores que fazem parte de toda a nossa vida e que formam a gente para que a gente possa ter um futuro. A participação de todos os estudantes no estado do Paraná tem sido efetiva nessa greve dos professores. Efetiva porque os estudantes estão se doendo e sabem que essa não é uma luta apenas por melhores condições de salários. É uma luta para garantir o direito que nós temos, que é de estudar numa escola pública. E para encerrar, eu quero pedir o apoio de vocês para que vocês possam estar curtindo esse canal no YouTube e estar divulgando esse vídeo no Facebook de vocês, nas contas sociais, e para que todos possam estar entendendo o real motivo da greve dos professores no estado do Paraná. Muito obrigado. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Celso Luz, pés na porta.